Olá. Bem, como eu prometi, eu vou ensinar agora, tô compartilhando a minha tela aqui com vocês. Eu vou ensinar algumas estratégias de como produzir um conteúdo de qualidade e o passo a passo para publicá-lo no seu site, num blog que tem a plataforma WordPress, que é a mais aconselhada hoje para quem deseja fazer um trabalho de SEO no Google, tá? Que é aquele ranqueamento no site, da sua página pelo Google, tá bom? Então, vamos aos passos. Aqui é o seguinte: o primeiro passo para que você construa um conteúdo de qualidade é você definir para quem você vai escrever, certo? Ou seja, a gente chama isso de definir a persona, que é o público-alvo do seu conteúdo. Aqui eu até utilizei essa frase, que é um clássico do livro O Alice no País das Maravilhas, que se você não sabe onde quer chegar, tanto faz o caminho que tomar, né? Ou seja, de nada adianta você divulgar um conteúdo se o público-alvo para o qual ele é destinado não for muito bem definido, tá bom? Então, o primeiro passo é definir bem a sua persona, porque isso vai ser essencial para a estrutura, como vai andar o seu texto, né, a abordagem, estilo de abordagem. Por exemplo, eu quero escrever para o empregado, sou advogada trabalhista e quero escrever para o empregado. Diferente a abordagem que se eu fosse escrever para um empregador, para um empresário, tá bom? Se depende das características da pessoa que você quer atingir, do seu prospecto cliente, tá ok? Então, pense nisso. E restringir isso, autorizar ao máximo, tá bom? Por quê? Isso vai fazer com que seu conteúdo seja visto por quem realmente você quer, tá? Então, e restringir isso ao máximo é ao máximo mesmo. É assim, eu sei que você sabe muito sobre várias áreas, pela sua experiência, pela sua afinidade, mas você tem que definir, restringir. Eu quero me tornar uma autoridade, uma referência em tal área. Eu vou dar um exemplo, tá? A área trabalhista para o empregado são as minhas maiores demandas. Então, eu quero me tornar uma referência na área trabalhista para empregados. E quais empregados, né? É bom você segmentar mais. Para para bancários, por exemplo, tá bom? Então, segmente, tá? E com isso você escreva para eles, na linguagem deles, né? É lógico que aqui a gente vai aprender a montar uma estrutura bacana de texto, utilizar umas palavras-chave. E aí, a segunda questão é onde que você tem que preencher toda essa caracterização da sua persona, ok? Você tem que definir quem é essa pessoa, o que que ela faz, onde ela mora, tá? Então, a minha atuação é em Brasília. Então, eu preferencialmente, eu quero atender os clientes, os empregados de Brasília. A gente sabe que hoje, né, tem a grande divulgação, né, o grande acesso aos advogados correspondentes no Brasil inteiro, mas a gente aqui não fala de possibilidades, a gente fala do seu interesse. Eu quero preferencialmente atingir o público de Brasília. Então, vamos restringir isso. Com isso definido, nós vamos começar a identificar quais são as palavras-chave mais buscadas no Google, ou seja, o que que esse meu público procura no Google? Quais são as dúvidas deles? Para que quando eles procurem por determinada palavra-chave, eu consiga, o meu conteúdo consiga aparecer e suprir a dúvida dele ou esclarecê-lo de alguma forma e que eu apareça para ele, né? O meu site apareça para ele, o meu contato profissional apareça para ele e ele entre em contato comigo. É mais ou menos isso que funciona, tá? Então, como identificar as palavras-chave? Essas palavras-chave, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente aconselha, calma aí, sempre vir aqui no Google News. Aqui, ó, Google News. Se você não sabe ainda o tema que você quer discorrer, vem aqui no Google News, tem um monte de notícias, são as notícias mais atuais, mais buscadas,
mais clicadas, tá bom? Então, de vários cenários, e ela é bem dividida. Aos poucos ela vai indicar algumas para você, sugerido, tá? Brasil, negócios, área de tecnologia, entretenimento. E aqui a gente consegue relacionar o que que as pessoas estão buscando e o que que você pode, o que que esse tema polêmico pode relacionar alguma dúvida do direito que você sabe resolver, que você consegue, é da sua área de atuação e que você consegue discorrer sobre aquilo e resolver, esclarecer algum problema, tá? Então, aqui eu dei uma olhada, vamos aqui, ó. Obama, emprego, olha, emprego cai na construção civil e retorna a nível de 2010. Olha só, isso aqui é interessante, tanto para a área, para os empresários, quero escrever um texto para a área, para os empresários da área de construção civil, para os empregados da área de construção civil. E aí, foi demitido? Né? Veja os seus direitos, veja o passo a passo, veja o que que você tem direito, sabe? É mais ou menos assim. E aí você pega um texto desse, olha, foi há 1 hora, foi publicado esse texto no Globo, e, e esse aqui vai te dando uma luz, vai te orientando realmente a o que está em alta, o que que você pode escrever, tá? Vamos ver aqui, olha, saúde, por exemplo. Saúde. Tem muita coisa. Eu queria falar sobre, por exemplo, eh, o vírus Zika, né? É um ótimo tema, porque ele está está sendo bem repercutido. E aí, por exemplo, eu quero falar do vírus Zika. Apareceu uma notícia, eu quero falar do vírus Zika. Eh, eu sou advogada trabalhista para o empregado em Brasília. Como que eu consigo utilizar uma notícia polêmica do, da dengue e do Zika para o meu público? Por exemplo, um trabalhador que está com suspeita de ter contraído esse vírus e precisa de uma licença médica. É um tema interessante, entendeu? Então, quando você consegue identificar essas ideias sobre como relacionar o texto, a notícia, com um tema jurídico, você a gente indica que você busque aqui, ó, o Google Trends e começar a pensar na sua palavra-chave, tá bom? Antes de montar um texto, vou voltar aqui, ó, defina, construa a sua palavra-chave, tá? Então, para a palavra-chave eu indico o Google Trends e essa outra ferramenta aqui, Keyword Tool. Essa ferramenta, ela por sinal, ela é muito interessante. Essa aqui é a versão simples dela, a versão grátis, tá? Tem uma versão paga que a nossa equipe técnica possui. É muito interessante. Aqui eu consigo buscar, por exemplo, eu quero falar sobre licença médica. Aqui ela vai me dar um norte ainda do que está sendo buscado com palavras relacionadas à licença médica. Tanto no Google, no YouTube, Bing, tá? Aqui eu consigo ver Google Brasil, Bolívia, os outros países. Então, se o seu público vem de fora, se você, né, área empresarial, área de direito internacional, é muito interessante dar uma olhada nisso aqui, ó, páginas em português, tá? Em vários idiomas, é muito bacana. Aqui, olha só, quando a gente procura licença médica, a gente vai analisar esse quadro aqui, tá? Quando a nossa equipe que tem a que tem essa ferramenta aqui paga, consegue visualizar o custo por clique, a competição e o volume de buscas. E isso é muito interessante também. Mas com esse campo aqui, com essa coluna, a gente consegue procurar identificar, na verdade, palavras-chave relacionadas àquela que a gente quer discorrer. Então, ó, licença médica CLT,
licença médica de servidor público, INSS, né? Então eu quero falar sobre o prazo, quero falar sobre estabilidade, por exemplo. Vamos ver. Empregada doméstica, servidor público, licença maternidade. Olha que legal, licença médica antes da licença maternidade. Eu quero falar sobre a empregada, direito trabalhista para mulheres grávidas, entendeu? Então é isso, essa é a segmentação que você tem que procurar na sua palavra-chave atingir ao máximo aquela persona. Então eu quero trabalhadoras em Brasília grávidas e que tenham contraído agora o que estejam com suspeita de dengue ou vírus Zika, por exemplo, né? Então eu quero falar do Zika. E aí eu venho aqui licença médica, auxílio doença, aí aqui eu consigo ter algumas ideias para escrever. Então, com isso definido, você pode vir aqui no Google Trends e escrever licença médica, por exemplo. Aí você pesquisa. Olha só, aqui no Google Trends, tá? Você consegue, é muito interessante que você consegue ter acesso a esse gráfico aqui, que é o interesse com o passar do tempo, ou seja, desde 2007 até 2016, aqui, a gente consegue ver que é uma pesquisa recorrente sobre licença médica. Então, se eu escrever um texto utilizando essa palavra-chave, a previsão é que, apesar dos picos, né, de acesso, eu consigo escrever um texto que vai ser recorrentemente, constantemente buscado, certo? E isso é interessante, porque o seu texto vai ser visualizado mais vezes, vai ter mais pessoas visitando a sua página e, consequentemente, entrando em contato com você, tá bom? Isso é interessante. Isso daqui é muito legal. Olha, tem como você adicionar um termo para você comparar, tá? Então, eu quero licença médica e, vamos ver, licença médica e INSS, por exemplo. Olha só, a busca que aí o que tá de vermelho é a licença médica e INSS, tá vendo? Apesar de que aqui em 2015 teve alguns aumentos, aí ele aqui consegue comparar bem para você. Em julho de 2015, licença médica apenas tinha 88, um pico de 88, é 88%, tá, gente? Esses números é como se fossem assim, de 100 pessoas, 88 estão buscando, o total é 100. Ótimo, aqui. Então, é interessante utilizar a expressão licença médica. O que acontece? Só cuidado para não buscar uma palavra-chave que seja muito abrangente, assim, que seja genérica, tá? Porque eu quero falar de licença médica, gravidez, para grávidas. Como é que a gente tinha visto aqui? Visto alguma coisa aqui, gravidez. Foi aqui que eu tive a ideia. Antes da licença maternidade. Vamos colocar maternidade aqui. Vamos ver gravidez. Às vezes faz alguma coisa. Licença médica gravidez. Não. Licença médica maternidade. Médica. Nossa. Maternidade. Não tô conseguindo. Aqui, então assim, aqui a gente consegue identificar e comparar as expressões que você quer, tá? Eu acho que eu tenho que refazer a busca aqui. Aqui. Outra coisa interessante é demonstrar aqui sobre o interesse regional. Isso é muito bom, porque como eu expliquei para vocês sobre a persona, onde que a sua persona mora, né? Então, aqui a gente clica em Brasil e olha só, as regiões mais escuras são as que têm maior densidade, maior volume de pesquisas.
Aí quando a gente clica aqui, ó, o meu cliente, eu busco clientes que moram em Brasília, né? Então, olha só, total, 100. O índice de do volume de pesquisa aqui em Brasília é 100, ou seja, ótimo, tá? Então, tem um índice muito alto de pesquisas pela palavra-chave licença médica em Brasília. Isso é interessante, tá? Muito importante, na verdade, para a construção do seu conteúdo. Logo depois disso, quando a gente identifica essas palavras-chave, o que é importante a gente saber? Que como que a gente vai utilizar essas palavras-chave, né? Você fala assim, olha, Rita, eu já entendi que é importante eu identificar as palavras-chave, mas para quê? Essas palavras-chave devem ser utilizadas no título, tá? Na URL, então lá no www. Coloca o seu escritório, deve aparecer a palavra-chave licença médica para gestantes, enfim, deve aparecer na URL e ao longo do conteúdo, sim, você deve repetir a sua palavra-chave, tá bom? Ao longo do seu conteúdo, naqueles tópicos que você cria no texto, subtópicos, tá bom? Repita a palavra-chave, mantendo a coerência sempre, né? Mas é muito recomendado que seja que coloque várias vezes mesmo essa palavra-chave durante o texto. E no SEO de imagens do texto, ou seja, o nome do arquivo. Ou seja, quando você carregar uma imagem, for anexar uma imagem ao seu texto, coloque também, salve essa imagem com a palavra-chave, tá bom? Uma dica, se você ainda assim está com dúvidas de qual palavra-chave você utilizar, pensa como se se tivesse que escrever uma hashtag para marcar o seu texto, qual hashtag você usaria? Então, para esse texto que eu estou aqui hipoteticamente criando, eu colocaria hashtag licença médica gestante, para gestantes, por exemplo. Isso facilita na hora de identificar a palavra-chave, tá? Esse planejamento de palavra-chave realmente faz toda a diferença, tá, gente, na estratégia de marketing de conteúdo. Então, por exemplo, se você não está tendo o número de visitas, se o número de visitas no seu site não está crescendo, você deve rever o seu planejamento de palavra-chave, tá bom? Se as visitas que você está atraindo para o seu site também não tem a ver com a sua persona, isso é importante, porque eu estou escrevendo para trabalhista, né? Então, se está vindo público penal, não, a gente deve rever isso, tá? Eu já falei, né? Então, é importante frisar essa parte, tá? Com isso definido, nós vamos então desenvolver um texto com a palavra-chave correta, certo? É muito mais fácil, porque você utilizando, porque assim, é o seguinte, se você utiliza a palavra-chave correta, você vai ter um texto de sucesso que as pessoas vão buscar e vão chegar no seu texto, tá bom? Então, vamos lá. A publicação. A gente sempre aconselha que os textos sejam feitos sejam feitos e publicados em sites nessa plataforma aqui, o WordPress, tá bom? Essa plataforma WordPress é usada, olha, por 25% na internet. A gente sempre indica para os nossos clientes que os sites sejam feitos nessa plataforma. Por quê? Vamos lá. Porque você não precisa, como você vai ver aqui, você não precisa de um programador para você publicar ou você publicar um conteúdo no seu site. Além disso, você possui plugins prontos que otimizam, que valorizam o seu site no Google, entendeu? Então, por exemplo, o trabalho de SEO, que é de otimizar as buscas para o seu site, ele consegue ter muito mais resultados positivos utilizando essa plataforma, tá bom? Como saber que o seu site possui qual plataforma? Pergunte para o seu programador, a pessoa que fez o seu site, tá bom? Tem muitos sites por aí que tem muitos advogados que fazem sites com aquelas empresas parceiras que às vezes fazem um preço baratinho e
Beleza, mas olha só, tomem cuidado, tá? Algumas, geralmente a maioria dessas empresas, elas possuem uma plataforma própria, então dificulta muito o trabalho de SEO para a sua página, tá bom? Então é muito mais complicado. Por exemplo, aquelas páginas feitas no Wix, o Google nem lê, nem identifica aquelas páginas no, tá bom? Feitas por aquela plataforma Wix. Então, identifique isso para que dê início, né, ao trabalho de SEO, tá bom? Então vamos lá. É muito simples, gente. Você que já tem, então, um site nessa plataforma, eu vou mostrar aqui. Quando você faz o login, é assim, né? E aí, quando você digita seu usuário e senha, eu vou abrir aqui um site que é de uma dos nossos clientes, que autorizou a utilizar para demonstrar aqui a Coimbra Maciel. Aqui, esse site é da área trabalhista, ainda tem alguns ajustezinhos aqui para fazer, mas a gente escreveu sobre cargo de confiança bancário, por exemplo, né? Então, esse texto aqui, eu vou mostrar para vocês como publicar esse texto. Ah, beleza. Adivinha a palavra-chave? Cargo de confiança bancário, tá, gente? Foi essa a palavra-chave que eu utilizei, que foi utilizado nesse texto, tá? Então, repete aqui cargo de confiança bancário nos subtópicos, tá bom? Vamos lá. Você possui o texto. Deixa eu selecionar aqui. Você já possui o texto. Quando você faz o login no seu site, vai abrir uma mais ou menos assim, uma página assim. Na verdade, vai abrir aqui, né, com o painel. E aí, aqui vai abrir assim, tá? Os posts, bem tranquilo. Aí aqui, a gente vem, ó, cargo de confiança. Aqui foi onde foi publicado. Para você publicar, olha só, ele tá aqui, certo? Para você publicar, você vem aqui em notícias, adicionar notícias. Aqui, a gente vai publicar, certo? Copio, colo o texto. Colo o texto aqui. Vamos ver, coloquei o título. Quero utilizar esse título. Então, vem aqui. Quero utilizar esse título. Ok. Agora, aqui é interessante sempre salvar como rascunho, tá? Como a gente vai fazer. Você pode salvar como rascunho e depois voltar a publicar, tá bom? Então, assim, é muito tranquilo. Então, depois disso, a gente vem aqui, olha só. Pensa na sua URL, tá? No link. Aí você vem aqui e pode mudar, olha. Cargo de confiança. Confiança bancária. Tá bom? Aí aqui você pode adicionar mídia, que você coloca, seleciona arquivos e adiciona as imagens para o seu texto, justifica, sublinha, muda a cor do texto, coloca citação, numera, tudo assim, muito tranquilo. E aí, por exemplo, aí aqui a gente vem salvar como visualizar, por exemplo. Aí você consegue, se a internet for um pouco mais rápida, mas você consegue visualizar. E qualquer outro tipo de ajuste é muito simples, você não precisa ficar pedindo para um programador para editar um texto. Você mesmo vem aqui e edita, tá? É muito tranquilo.
muito tranquilo mesmo, tá bom? O texto está aqui, né? Rascunho do post atualizado, visualizar post. Acho que vai mais rápido, será? É isso. Olha só, eu vou mostrar aqui enquanto não abre, já que não abre aqui o modelo, porque ele vai ficar assim, ó, o texto. Deixa eu mostrar esse aqui que já tá pronto. Esse texto, ele vai, apesar de ter, assim, título de blog, a gente fala muito, faça um blog, né? Porque tem vários layouts disponíveis que não ficam com cara de blog. Um outro exemplo aqui, ó, a nossa própria página Marketing Jurídico Legal, ela foi feita na plataforma WordPress, tá bom? Aqui a gente optou mesmo por uma cara mais de blog, mas porque a gente foca realmente no conteúdo, tá? E, e é isso, vamos voltar aqui para o nosso modelinho, que a internet não está favorecendo. É isso, publicar o texto no site. Tem umas dicas finais que são muito interessantes. É o seguinte, hoje não basta apenas o texto, tá? É fundamental que você coloque, acrescente uma imagem no seu texto, tá bom? Adicione uma imagem bacana, uma imagem atrativa, pode ser uma imagem própria, uma imagem que você caracterize, assim, coloca o seu slogan, coloca a sua logo, né, do seu escritório e coloque uma imagem atrativa para o seu público, pensando no seu público, tá? Ou então, adiciona um vídeo, por exemplo, você publicou um texto, adiciona um vídeo ao texto, tá bom? Isso é atrativo. É uma gravação, um áudio, por exemplo, tá bom? Isso aí é mesmo para desafiar a criatividade do advogado, tá? Nas redes sociais, isso chama muito mais atenção, tá bom? Você compartilhar um texto cru, sem imagem nenhuma, é um pouco mais complicado de ter visualização, fica um pouco cansativo, denso, tá? Sempre quando for compartilhar, uma dica é compartilha uma parte interessante, um comentário seu a respeito, um breve comentário sobre o seu texto e bota o link do seu site para as pessoas visualizarem na própria página, tá bom? Isso é interessante. Então, é mais ou menos isso, queridos advogados. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato conosco no nosso e-mail aqui, contato@marketingjuridicolegal.com.br, tá bom? Nós estamos disponíveis, também temos o telefone 61 8223 6993, tá? Nós vamos ter o prazer de atendê-los e qualquer dúvida, pode entrar em contato e aproveite e acesse a nossa página, tá bom? Tem muito conteúdo bacana a respeito de publicações, tá bom? Se tiver restado alguma dúvida sobre essas, essas nossas páginas aqui que a gente utiliza, se você não estiver conseguindo acessar, se tiver, nós também temos algumas outras sugestões depois para fazer, tá? Entre em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada, até mais.